Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o pastor Oswaldo Santana e você está no canal Palavra e Testemunho. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. E, se possível, compartilhe. Sim, compartilhe com mais pessoas para edificar a vida delas. Esse canal é um canal onde eu deixo uma palavra na direção do Espírito de Deus para a sua vida, conto testemunhos e também nós compartilhamos a experiência, porque quem serve a Deus tem muita experiência para contar. E hoje eu quero ler uma palavra que se encontra no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46, que fala da cura do cego de Jericó. É muito interessante essa passagem e você conhece. E o que está escrito? Está escrito aqui, ó, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Essa leitura aqui é uma leitura que você conhece muito bem, aonde fala do cego de Jericó. A Bíblia nos diz que numerosa multidão acompanhava Jesus. Jesus ele estava indo para Jerusalém, E nessa sua ida a Jerusalém, ele passou por Jericó. E quando ele passa por Jericó, entenda, já saindo da cidade, ele vai encontrar-se com um cego. Esse cego chamava Bartimeu, filho de Timeu, Bartimeu. E ele estava à beira do caminho mendigando. Mas alguns detalhes me chamam muita atenção. O primeiro detalhe é que ele não estava na entrada da cidade, ele estava na saída da cidade. Porque essa era uma ordem aonde eles podiam mendigar. Por que eu falo eles? Porque geralmente quem era cego e não tinha outra possibilidade a não ser mendigar, era lhe dado uma capa. E essa capa tinha ali a sua identidade. Era algo assim feito por Roma. Dava legalidade para ele pedir esmola. Ora, uma pessoa vindo em direção a ele, e ele com aquela capa que era a identidade dele, se tornava é, algo legal ele receber esmola, tá entendendo? Então Roma criou esse negócio na época. A capa então era uma identidade e ele estava lá pedindo. A Bíblia diz que quando ele percebeu que era Jesus, ele não perdeu tempo. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E aí mandaram ele calar a boca. Mas a Bíblia diz que aí ele gritava mais ainda: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Isso daí é para quem gosta de desistir fácil. O que eu vou falar agora é para quem desiste na primeira focinhada que façam para você. Na primeira desfeita que fazem para você,
É para você que eu quero dizer. Você não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai chegar a lugar nenhum. Se a pessoa te desprezar, você já desistir do seu sonho. Se a pessoa não falar com você ou te tratar mal, você já desistir. Se mandarem você calar a boca e você desistir, mudar de posição, com certeza o seu sonho está muito distante. Porque esse cego, para ele alcançar a vitória dele, olha, mandaram ele calar a boca. Cala a sua boca. E a Bíblia diz que ele começou a gritar mais ainda. Ele transformou tudo aquilo em energia. Ele transformou em energia. E por ele transformar em energia, ele não quis saber de mais nada, a não ser ter um encontro com Jesus. Porque ele sabia que aquele momento era um momento único, e tanto é que Jesus, indo para Jerusalém, ele não voltou mais. Teve a entrada dele triunfal em Jerusalém, e lá ele ficou, e lá ele foi para a cruz. Esse cego, ele enxergou a oportunidade. Talvez você está com uma oportunidade, mas onde você está tendo a oportunidade, pessoas estão te desprezando. Mas calma, talvez esse seja um dos maiores sinais de que você está no lugar certo. Talvez a pessoa fazer focinhada para você é o sinal de que você está incomodando e que algo vai acontecer, alguma promoção vai acontecer, algo vai acontecer na tua vida, pode ter certeza. E o que ele fez? Gritou mais ainda, cala a boca. Aí ele falou, vou calar a boca agora? Tanto tempo esperando por essa oportunidade, eu vou fechar minha boca agora? Aí ele gritava cada vez mais, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Chegou uma hora que Jesus parou. A Bíblia diz que Jesus parou e falou, chama ele lá. Quando os discípulos foram chamar ele, eles falaram assim, ó, Jesus te chama. Você sabe o que ele fez? Eu estou achando que ele ia levantar com aquela capa, ia dar um salto e ia lá ter com Jesus. Não. Quando ele soube que Jesus ia atender ele, sabe o que ele fez? Ele tirou aquela capa, ele jogou fora. Ele jogou fora a capa antes de ser atendido por Jesus. Antes de ser atendido por Jesus, ele se desfez da capa. Que fé, hein? Que fé que esse homem teve. Porque ele entendeu que depois que ele fosse atendido por Jesus, ele jamais iria voltar àquela situação. Ele entendeu que depois que ele fosse atendido por Jesus, jamais ele iria mendigar. Ele entendeu que depois que ele fosse atendido por Jesus, a situação dele ia mudar e ele não ia precisar mais da capa. Talvez você não é cego, mas tem uma capa. E Jesus fala para você, tira essa capa. Tem muitas pessoas que ficam preso em algo que é seguro, não é capaz de dar um passo de fé. E aí não vive os milagres. Aí reclama, Deus não faz milagre, Deus não dá... Mas também você nem dá condições para ele fazer milagre, você não crê. O cego, ele creu antes de receber. Antes de Jesus curar ele já creu, ele tirou aquela capa, porque aquela capa dava a ele motivos legais para pedir esmola. Ele jogou fora, porque ele sabia que depois que ele fosse atendido por Jesus, ele não iria mais precisar daquela capa nojenta. Deus está falando contigo aí. Joga essa capa fora, essa capa nojenta. Você está preso nisso aí, mas você sabe que você tem potencial para coisa melhor, para coisas maiores. Joga fora isso aí, ó. Vive um passo de fé.
Quando ele se apresentou a Jesus, Jesus perguntou para ele, o que queres que eu te faça? Obviamente que ele queria ver. Mas Jesus queria saber o que ele queria realmente, porque Jesus, ele atende necessidade. Você pode ver, você pode dobrar o joelho e falar 1000 coisas, mas ele vai atender aquilo que você tem necessidade. Ou, em outras palavras, prioridades. Existem necessidades e existe prioridade. Jesus, ele vai atender sempre prioridade. O cego falou, que eu torne a ver. Jesus falou, vai, a tua fé te salvou. A fé do quê? De ir até Jesus? Não, a fé de ter tirado a capa antes de se apresentar. É isso que Jesus está falando com ele. Antes de se apresentar, ele já tinha tirado a capa. Jesus não podia fazer mais nada, não podia voltar atrás, não podia deixar de dar a bênção, porque ele creu antes. Antes de se apresentar, ele já estava crendo. Não é interessante isso? Isso é um ensinamento para mim e para você que vai assistir esse vídeo. Então chegou a hora de tirar a capa. Você está capacitado para coisas maiores e melhores. Tá bom? Essa palavra é a palavra que Deus enviou para você. Deus abençoe a tua vida. Me segue no YouTube. Não esquece de compartilhar. Não esquece de deixar um joinha e se inscrever no canal. Se inscreve. Temos testemunho para contar, uma palavra, e também compartilhamos experiências, tá bom? Até o próximo vídeo. Deus abençoe.